os pecados da sociedade. Qual é a responsabilidade dos cristãos, daqueles que dizem temer a Deus? Qual seria a responsabilidade? O texto base está lá na lei, Deuteronômio 21, do verso 1 a 9. Que texto sensacional! Deuteronômio 21, de 1 a 9. Diz assim: quando vocês estiverem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, e alguém for encontrado morto no campo, e não se saiba quem o matou, as autoridades e os juízes medirão a distância do local onde está o cadáver até as cidades vizinhas. Quando se determinar qual é a cidade mais próxima do morto, do assassinado, as autoridades da cidade escolherão do rebanho uma novilha. Então vamos lá. Aí se encontrou um morto no campo. Os líderes da cidade vão lá e medir a distância de qual é a cidade mais próxima. A cidade mais próxima do assassinato. Eles vão pegar um bezerrinho que nunca tinha sido usado para trabalhar no campo, nem ter puxado um arado. Levarão o bezerrinho a um vale que não tenha sido plantado nem semeado pelo que passe um rio, né? Ali no vale quebrarão o pescoço da novilha. A cidade mais nova, mais próxima de um assassinato, eles vão medir, vão pegar uma bezerrinha, ninguém sabe quem matou, mas vão pegar uma bezerrinha e vão quebrar o pescoço dela. Sacerdotes e levitas, próximo aí. Os sacerdotes e levitas se aproximarão, pois o Senhor, seu Deus, escolheu para servirem diante dele e pronunciarem bênçãos em seu nome. Então, os sacerdotes e os levitas, cabe a eles decidir todos os casos legais e criminais. As autoridades daquela cidade lavarão as mãos sobre a novilha, cujo pescoço foi quebrado, e dirão: nossas mãos não derramaram o sangue dessa pessoa, nem vimos o crime acontecer. Ó Senhor, perdoa o teu povo, Israel, o qual libertaste. Não culpes teu povo pela morte de um inocente. Assim serão absolvidos da culpa pelo sangue da pessoa. Desse modo, vocês removerão do seu meio, a culpa pela morte da vítima e farão o que é certo aos olhos do Senhor. Quem já tinha lido esse texto aí? Já tinha lido, Andressa? Sensacional. Então, assim, uma pessoa é encontrada morta no campo. Não há testemunhas, não há suspeitos, não sabe quem cometeu o crime. Aí, naturalmente, como um povo se comportaria? Ninguém sabe quem fez isso. O que a gente pode fazer? Não sabe, segue a vida. Vamos viver a vida. Mas em Deuteronômio 21, que a gente leu aí, Deus está dizendo o seguinte: a comunidade ela não pode simplesmente seguir com a vida como se nada tivesse acontecido. Algo tem que ser feito. Algo tem que ser feito. Mesmo sem conhecer o culpado, o povo que conhece o caráter de Deus, a santidade de Deus, conforme a gente cantou aqui, a justiça de Deus precisava agir. Por isso que eu fico triste de que a maioria dos que se dizem cristãos não conhece a lei de Deus. Inclusive são ensinados erroneamente dizendo que não vivemos a época da lei. A gente está na época da graça. E aí a gente lota os templos para período de louvor, de 1 hora de louvor, danças, luzes, fumaças, e depois a pregação é aquela pregação motivadora, aquela pregação coach, usando alguns exemplos, principalmente do Antigo Testamento, de que você tem que ser um herói, igual o herói do Antigo, os heróis do Antigo Testamento.
Aí voltam para casa vazios, sem conhecer o caráter de Deus, e começam a replicar a mesma justiça daqueles que não conhecem a justiça de Deus. Porque mal conhecem a justiça de Deus. Mal conhecem o caráter de Deus. Mal se alegram com a beleza da justiça de Deus. Porque não conhecem a justiça de Deus. Numa vida rasa, num conhecimento raso de Deus. Então tem uma frase que eu coloquei aí, que Deus se importa não apenas com os pecados individuais, mas também com a maneira como uma comunidade responde ao mal presente em seu meio. Aí hoje a gente vive cercado de problemas, né? Que não é só de um responsável. Assassinatos continuam na história da humanidade. Guerras, assassinando por questões comerciais, existem ainda. Violência dentro de casa, violência doméstica, existe. E existe dentro de comunidades cristãs, onde é ensinado até mesmo a pessoa que sofre violência a suportar a violência. Existe a corrupção estrutural, que já virou normal, e a galera aceita isso de boa. Famílias destruídas, existe o racismo, e a galera finge que está tudo bem. Falta de compaixão aos mais vulneráveis, existe o ódio a estrangeiros, a xenofobia, imigrantes. E existe a polarização política que assassina. Lembre que o espírito da lei, se você olhar só ler a letra da lei e não olhar por trás do espírito da lei, que em próprio Mateus capítulo 5, mais embaixo, Jesus fala: ouviste o que foi dito, não matarás, mas eu porém vos digo, se você odiar, você já cometeu assassinato. Aí uma porção daqueles que se dizem cristãos estão assassinando pessoas. Já é sabido quem são os culpados do assassinato. E trata tudo com uma normalidade. Aí Deus faz uma pergunta para o seu povo: como viver em uma sociedade marcada por injustiças? Por que injustiça? Porque aquele que foi encontrado no campo morto, assassinado, ele não passou por julgamento. Ele não passou por um tribunal, se ele tinha culpa. Aí a gente aprende a primeira coisa desse texto, que cristãos não devem ser indiferentes à violência. Aqueles que se chamam povo de Deus não devem ser indiferentes à violência. O texto bíblico diz: se alguém for encontrado morto no campo e ninguém saiba quem o matou, as autoridades, os juízes vão medir a distância do local onde está o cadáver até as cidades vizinhas. A cidade que for mais próxima vai entregar um bezerrinho. Um bezerro que não for usado para nenhuma outra coisa. A primeira atitude exigida pela lei de Deus é perceber o problema e levar a sério esse problema. Ou seja, não era permitido a um povo que conhece a Deus, que conhece a lei de Deus, ignorar a morte de uma pessoa. Não é permitido a um povo que conhece a Deus, que conhece a lei de Deus, ignorar atitudes de ódio. Porque Jesus melhorou o entendimento, ensinou aquilo que a gente não deseja enxergar, que quando a gente odeia, a gente está assassinando alguém. É o mesmo pecado. Isso não tem nada a ver conosco, alguém deve fazer alguma coisa, não eu, ou o problema não é nosso. Tem um teólogo chamado Christopher Wright, um anglicano missionário, eu coloquei a frase dele aí: a comunidade não podia ignorar o mal simplesmente porque não conseguia identificar imediatamente o culpado. Caráter de Deus.
Se nós somos povo de Deus, não é para ignorar o mal. Não é para ignorar os assassinatos. Não é para ignorar a violência. Não é para fingir que não viu. Dá trabalho ser povo de Deus. Ser povo de Deus tem que medir a distância. Quem está mais próximo deve apresentar uma solução de redenção. E a gente é muito comum acostumar-se com as notícias, com as coisas acontecendo, a gente passar próximo, fingir que não viu a corrupção, passar pano para político de estimação, brigar nas redes sociais por alguém que pensa diferente. Povo que acostuma com violências, com abusos, com injustiça aos vulneráveis, passar pano e sujeira. A indiferença, ela não constrange o mal. Aí eu ouvi um grande pastor evangélico do meio pentecostal, famoso por fazer longos jejuns. Ensina como fazer jejum e ouvir Deus. Houve um caso de uma violência, ele tinha que denunciar, e ele disse que Deus pediu para ele se calar, porque a família que cometeu a violência era amigo. Aí ele dá uma entrevista no podcast, dizendo, não, eu ouvi a voz de Deus, que era para eu me calar. E a mãe dessa pessoa que sofreu a violência, clamando por justiça nos tribunais. E o ofensor livre, e esse pastor sabia da injustiça, e sua esposa e sua família, mas por ser famílias amigas, ele dá uma declaração de que Deus pediu para se calar. Foi Deus que falou isso, gente? Nunca foi. Um homem famoso por ensinar sobre jejum. Aí, quando se bate o discurso com a lei de Deus, que a gente não deve ser indiferente a atitudes de violência, quem está certo? A lei de Deus ou o testemunho desse homem que faz muito jejum? Daí que em Amós, em Isaías, em Jeremias, Deus levanta profetas para dizer, o jejum que eu quero é que vocês tratem as injustiças. O jejum que eu quero, o culto que eu quero, eu não quero ver mãozinha levantada somente nos cultos, no templo. Em Amós está explícito, está descarado isso. Não adianta vocês virem levantar a mãozinha. Não adianta, eu não quero nem ouvir o som dos instrumentos, está lá em Amós. Eu quero que a justiça corra no meio de vocês como um rio que não seca. Ou seja, se a gente vive com indiferença, o mal não fica constrangido, o mal fica livre, o mal fica à vontade. Aí vem Jesus, e fala a parábola do bom samaritano. Um homem que foi assaltado, quase foi assassinado. E aí a pergunta de Jesus nessa parábola é: quem é o responsável? Quem é o responsável para a correção? Como podemos responder diante do sofrimento que vemos? Então, primeira coisa que a gente aprende é que cristãos não devem ser indiferentes à violência. Quantos pastores estão, quanta comunidade, liderança ou membresia estão orientando pessoas que sofrem violência a ficarem quietinhas, sem tratamento?
sem cuidado, sem justiça. Segunda coisa que a gente aprende é que cristãos devem assumir um papel ativo no combate à violência na comunidade. A cidade mais próxima do morto. Vocês vão medir. A cidade mais próxima vai ter que agir. Vocês agora são responsáveis pelo ritual da expiação. O que é expiação? Apaziguamento da ira daquele que é perfeito e não deseja ver sangue derramado na terra. Elas não significava que elas eram culpadas, mas elas tinham que fazer alguma coisa mesmo não sendo culpadas. Tinha responsabilidade de promover justiça, promover restauração, dentro de uma responsabilidade na comunidade. É claro que existem textos na Bíblia que falam que cada um é responsável pelos seus próprios pecados. Mas existem também textos, que esse é um dos textos, que aquele que é povo de Deus deve assumir um papel ativo. Aí eu me lembrei de Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, quando faz a oração, quando ele recebe a visão, por que Israel estava passando momentos de exílio, perdeu tudo, perdeu tempo, perdeu terra. Aí ele fala, Senhor, perdoa pelos nossos pecados. Nós pecamos contra o Senhor. Nós pecamos. A gente tem que assumir o pecado da coletividade também como se fosse nosso. E não a gente ficar numa bolha achando que nós somos os perfeitinhos, e nós não somos. A gente precisa cuidar, trazer redenção nos pecados da comunidade. A gente começa com... O texto diz, a cidade mais próxima. O que está mais próximo de você? O que está mais próximo da gente? A gente pode começar no bem próximo, dentro da família, falando sobre honestidade, sobre perdão, sobre relacionamentos saudáveis com as pessoas, no tratamento entre pai, mãe, filhos e pais. A gente pode, no nosso trabalho, trazer atos de justiça, de serviço, de compromisso, tratando pessoas com a dignidade. E se vir que algo está saindo fora disso, a gente deve buscar que aconteça justiça. Nas igrejas, gente, deixa eu falar um negócio para vocês. É um número alarmante de violências emocionais, físicas dentro de igrejas. É alarmante. Violências emocionais e físicas dentro de igrejas. E diante da sociedade, a gente tem que influenciar a sociedade para uma cidadania de responsabilidade, defendendo verdade e defendendo justiça. Mas eu não vou resolver o problema do nosso país. Começa resolvendo o problema dentro da sua casa. Está próximo de você. Resolva o problema lá na sua vizinhança. Atua trazendo dignidade, trazendo meios de expiação onde Deus te colocou. E não finja que não está vendo pessoas passando por violência. Aí a terceira coisa que a gente aprende aí é que cristãos devem ser os agentes da restauração. Então vamos lá, cidade mais próxima. As autoridades pegam um bezerrinho que nunca foi utilizado, ou seja, é caro. Um bezerrinho é caro, que nunca foi trabalhado. Lembra de uma sociedade agrícola, uma sociedade pastoril. No verso 4, vai levar esse bezerrinho aonde, num campo que não tenha sido nem preparada a terra para plantação, ou seja, algo caro. Veja bem, numa comunidade agropastoril, eu ainda tenho que perceber alguém,
assassinato, pegar um bezerrinho que é caro, que tem um futuro próximo, eu vou ter que pegar um campo que não foi trabalhado ainda, que não foi plantado, e vou ali naquele lugar oferecer aquele bezerrinho, vou quebrar o pescoço dela. Vou chamar os levitas, os sacerdotes, ou seja, não é só uma questão civil, é uma questão também espiritual. Eu chamo os levitas, porque Deus deu a eles o serviço de pronunciar bênçãos à comunidade. Ou seja, hoje nós somos os sacerdotes, nós ocupamos o lugar deles, todos nós somos sacerdotes. Então a gente tem que testemunhar, redenção social. E aí vão pôr as mãos sobre o bezerrinho, a novilha, o verso 6, e vão dizer: nossas mãos não derramaram o sangue dessa pessoa, nós não vimos o crime acontecer. Como que a gente atua então? Como explicar isso a gente atuando, né? Não era apenas reconhecer que algo de errado havia acontecido. Era buscar restauração. Não era apontar só que havia problema, mas é participar de uma solução. E como foi a solução? A solução é cara. Terra não lavrada, terra não trabalhada, ovelhinha, bezerrinho que não foi utilizado para nenhum fim. Aí, já ligando nisso aí, no quarto, agora você vai entender melhor. A sociedade deve olhar para a cruz de Cristo. Então eu entendi o seguinte: se nós somos sacerdotes, se nós somos agentes de restauração no mundo, algo de valioso já foi entregue, que é o Cristo crucificado. A bezerrinha era o tipo de Cristo, tipologia, era a pedagogia divina, ensinando um povo que estava aprendendo a conhecer o caráter de Deus. Temos algo muito mais valioso crucificado, o sangue de Deus, o sangue da ovelha que foi transpassado pelas nossas transgressões. Nós devemos mostrar para a comunidade que o sangue de pessoas derramadas ferem o caráter e o princípio do Criador, traz sobre a sociedade ira divina, aplicação da justiça divina. Nós devemos apontar a cruz de Cristo, Cristo crucificado, não a cruz vazia, mas o Cristo pendurado na cruz, aquele que se fez pecados por nós. E a gente deve dizer: nós não sabemos. Se a gente não sabe, a gente deve dizer: nós não sabemos quem cometeu essas atrocidades. Existe um Deus que morreu por todos os pecados, senão nós seríamos eliminados da face da terra, porque a gente derrama sangue inocente. Mas como nós conhecemos a cruz de Cristo, nós somos inocentes, não fomos nós que derramamos esse sangue. Percebam a frase que eles disseram lá no verso 7. Nossas mãos não derramaram o sangue dessa pessoa. Nós nem vimos o crime acontecer. Então aqui tem duas implicações importantes. Nossas mãos não derramaram o sangue dessa pessoa e a gente não viu. Ou seja, diante de Deus a gente tem que ser sincero se a gente não viu. Que se a gente viu, é para proteger, antes que aconteça. A lei de Deus está nos chamando a proteger pessoas de violência antes que aconteçam. Mas se a gente não viu, a gente apresenta o cordeiro. Nós não vimos, nós não participamos do derramamento do sangue dessa pessoa. Nós não participamos dessa violência. Nós não somos
cooperadores dessa violência. Porque nós temos um Cristo crucificado que sofreu violência. E Ele nos resgatou de sermos os mesmos que crucificariam Cristo. Nós somos pacificadores. É isso que o texto está querendo dizer. Aí vem Jesus em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores não é só levantar a bandeirinha da paz, usar camisa branca. Pacificadores é não ignorar conflitos. É não ignorar violência e trabalhar para a restauração daquilo que o pecado destrói. Nossas mãos não derramaram o sangue dessa pessoa. Nós somos povo de Deus que não derrama sangue de pessoas. Nós somos povo de Deus que não derrama sangue inocente. Nós temos a cruz, nós temos um Cristo que removeu pecados daqueles que desejam abandonar a violência. Tim Keller, tem uma frase do Tim Keller que eu coloquei, Eli, que o Evangelho cria uma comunidade alternativa que demonstra como o mundo deveria ser. O que o povo de Deus deveria sempre dizer? Nós não compactuamos com violência sobre pessoas. E se porventura o mundo está assassinando reputações, assassinando pessoas, gerando violência aos fragilizados, nós estamos lavando as nossas mãos, porque conhecemos o Cristo crucificado, nós não compactuamos com esse tipo de violência. Mas aí o que acontece? Pessoas que se dizem povo de Deus se alegram com assassinatos literais. Pessoas que se dizem povo de Deus amam uma guerra, se alegram de ver crianças sendo mortas em escolas por bombas. Pessoas que se dizem povo de Deus amam quando os seus opositores políticos se dão mal. O texto da lei de Deus está ensinando. O que Jesus disse? Enquanto céu e terra existirem, nem a menor letra passou. Então isso aqui continua. Se fossem povo de Deus mesmo, apresentariam o Cristo crucificado e diriam: eu não compactuo com esse tipo de violência. Porque Deus morreu por mim uma morte de violência. Então a gente deve, irmãos, com o Cristo crucificado, com essa imagem do Cristo crucificado, Deus está nos chamando para substituir a indiferença, para compaixão e para ação. A gente deve medir o que está próximo da gente. Às vezes a gente está olhando para quem está longe para resolver coisas que estão próximas. E o texto da lei de Deus diz: meçam, pega a trena e meçam. Se for próximo, a ação é sua, a ação é de vocês. A gente deve substituir o ódio pelo perdão. A corrupção mata. A corrupção mata identidade, a corrupção mata pessoas, tanto fisicamente quanto moralmente. E a cruz muda. A cruz de Cristo muda o nosso coração. Então, lá em Deuteronômio 21, Deus não permitiu que o sangue inocente fosse ignorado. Deus não ignorou o pecado humano e matou a si próprio na pessoa do Filho. A gente não pode ser indiferente às injustiças.
Ser povo de Deus não pode ser indiferente. Tem que assumir responsabilidades do ambiente onde a gente vive e ser instrumento de restauração. Pergunta para a gente hoje. Pergunta para a gente. Pense no mal que está próximo de você, numa violência que pode estar acontecendo próximo de você, próximo da gente como igreja. A gente tem apresentado ações de responsabilidade para a cura. A gente tem apresentado o Cristo. A gente tem chegado diante de Deus e se incomodado com as situações da violência, seja ela qual for. E a gente pode dizer que eu reconheço o Cristo crucificado, que foi muito custoso. E esse tipo de violência que está acontecendo, eu não sou participante dela. Eu lavo as minhas mãos. Eu lavo as minhas mãos aqui, não é eu lavo as minhas mãos de Pilatos, não, tá, galera? Eu lavo as minhas mãos porque eu não promovi essa violência. Diante do Cordeiro na cruz, eu não estou promovendo, eu não estou incentivando, eu não estou participando desse tipo de violência. Você hoje pode lavar as mãos diante do Cristo morto e crucificado? É uma pergunta difícil para a gente. A gente está ignorando as mazelas, a violência próximas de nós, na nossa sociedade, e vivendo com o povo como se fosse uma bolha. Mas o pior que tem acontecido muito no meio evangélico, violências dentro das comunidades evangélicas. Pessoas sendo moídas dentro das comunidades evangélicas. Líderes corruptos estão frequentando aqueles que se dizem povo de Deus. E uma grande parte de chamado povo de Deus está aplaudindo aquelas pessoas que não deveriam ou fazer vista grossa ou derramar sangue. Nós, como igreja, como povo de Deus, diante do Cristo morto e crucificado, que representa aquela novilha, tem coisas perto da gente que eu não tenho força para fazer algo, mas, no mínimo, diante da cruz, eu não participo. Quando eu lavar as mãos diante da novilha, eu sou inocente porque eu não participei promovendo esses atos de injustiça, apoiando quem faz atos de injustiça. É algo para a gente pensar, é algo para a gente refletir, é algo para a gente ter uma análise crítica daqueles que se chamam povo de Deus e pensar o seguinte: quando Jesus disse, eu os advirto, Mateus capítulo 5, 20, a menos que sua justiça não supere muito a justiça dos que falam muito de lei, de que leem muita lei, de que ensinam muita coisa para o povo, se vocês não superarem a prática deles, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Aí vem Deuteronômio 21, que é a lei de Deus, que ela não passou. Enquanto o céu e terra ainda existirem, lá no verso 18 de Mateus 5, nem a menor letra ou o menor traço da lei vai desaparecer até que todas as coisas se cumpram. Aí a gente deve pensar o seguinte: eu estou praticando algum tipo de violência, talvez não é física, mas é verbal. E Jesus falou que verbal também é assassinato. Eu estou fazendo vista grossa para pessoas influentes que geram violência e eu apoio esse tipo de pessoa? Estou fazendo vista grossa de algo que está perto fisicamente de mim?
É uma pergunta que só a gente pode responder para si. Mas eu não sei quem é o culpado que está lá em Deuteronômio 21. Não sei. Não sei quem é o culpado. A gente deve se importar ainda. Mesmo não sabendo, a gente deve se importar. Está próximo da gente? A gente deve chegar diante de Deus com as mãos limpas, lavadas. Senhor, está acontecendo violência próximo, não sei quem é o culpado. Senhor, eu quero diante da cruz, diante de Jesus crucificado, eu estou lavando as minhas mãos, eu não estou participando disso. Me ajuda a ser um agente de restauração. E aí entra o que é custoso, né? Lembra que o texto de Deuteronômio 21 fala que é algo custoso? Quem está próximo, mais perto, a novilha é uma possibilidade de ganhos futuros na utilização dela, né? O bezerro, e o campo era o campo nunca pastado, nunca utilizado, que é caro para uma sociedade agropastoril morando numa região árida, que é o Oriente Médio. Custoso. A gente tem coragem, estou falando como um povo, tá? Mas pode ser como indivíduo também, de assumir custos para livrar alguém de violência. Por que muitas mulheres são reincidentes em sofrer abusos e violências domésticas? Porque elas não têm para onde ir. Se eu sou omisso, eu não posso chegar diante da cruz, diante do novilho e dizer: Senhor, eu estou limpo. Esse lavar a mão, eu sou omisso, aí eu chego em adoração a Deus, eu estou errado, eu não estou claro com Deus, eu estou sujo. Eu não posso lavar a mão de que eu estou fazendo o possível para não ignorar. Esse lavar a mão não é o lavar a mão de Pilatos, é o lavar a mão, Deus, eu estou limpo porque eu não sou omisso. É aproximadamente isso aqui. Ou melhor, exatamente isso que o texto está dizendo. A gente tem que sair de bolhas. Existem casos que está próximo da gente, mas tem que ser com sabedoria. Tem que pedir sabedoria a Deus, discernimento. Muitas vezes a própria vítima não deseja a justiça, ou por temor. Quando é por temor, a gente vai ter que gastar tempo e talvez recurso para levá-la a situações de prevenção, não é? Ao mesmo tempo que muitas vezes a justiça humana não consegue proteger. Tomar ações radicais vai demandar envolvimento na alma dessa pessoa. Entretanto, a nossa tendência é não se envolver tanto assim, porque a gente tem nossas outras prioridades. Assim como lá na parábola do bom samaritano, o sacerdote passou, fingiu que não viu, o levita passou, e um samaritano que o povo de Deus odiava, um ímpiozão que eles chamavam de desviados, ímpios samaritanos, foi lá e Jesus mostra como exemplo. Que Deus perdoe-nos. Há casos e muitos casos que a gente se comporta às vezes como omisso. Jovens sendo assassinados, na polarização política, muitos que se dizem povo de Deus participando, com discurso de ódio, um sangue derramado, uma violência sofrida como algo muito grave. O pecado é grave. E aí Jesus fala para Pedro, Tiago, João, Mateus e companhia: a menos que a sua justiça supere muito a justiça dos que falam muito discurso e não praticam, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Isso é muito sério. Muito sério. E isso não gera público. Isso não gera templos lotados. Esse tipo de mensagem, inclusive João capítulo 6 mostra a galera, 6 ou 16, abandonando Jesus. Acho que é João 6.
Jesus começa a falar e o discurso, Pedro chega, Jesus, o discurso está muito duro. E a multidão estava indo embora. E Jesus fala, ó, não quer ir também? Vocês não querem também? Aí vem aquela frase, para onde ir, Senhor? O que fazer? Só tu tens a palavra de vida eterna. Vida eterna é olhar para a lei de Deus. E não aplicar para ser salvo, mas aplicar porque se identificou com o caráter de Deus. Hoje é um momento da gente pensar e pedir perdão a Deus por nós ignorarmos algumas coisas. Né? E vai custar. Não ignorar vai custar. Vai custar reputação, inclusive. Conheço um pastor chamado Antônio Carlos Costa. E ele é presidente da ONG Rio de Paz há vários anos. Isso acontece em comunidades locais do Rio de Janeiro, onde tem pessoas vulneráveis e são assassinadas nas comunidades. Ele clama pelo sangue das vítimas. E ele clama pelo sangue dos policiais. Porque quando morre um policial, ele vai lá, pega a foto do policial e o nome e pendura numa pontezinha que tem no local lá no Rio de Janeiro. Matar a reputação desse homem, porque ele luta pelo sangue das pessoas. A igreja, grande parte da igreja, matou a reputação daquele homem. Rotularam ele como ideológico. Mas quando você vê nas Escrituras, o que ele está fazendo está aqui em Deuteronômio 21. A menos que a sua justiça supere muito de discursos religiosos, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Quando a gente olha a lei de Deus, queridos, eu lamento muito de não ter ensinado desde criança a destrinchar mandamento por mandamento. Mas eu ouvi muita parte da minha vida que a lei passou e era graça. Aí fica uma graça barata, né, que é só ir no culto, levantar a mão, tocar, cantar músicas, ouvir pregação que Davi derrotou o gigante, e os gigantes da sua vida vão cair e está tudo bem. Deus, só você fazer parte do É só... tá tudo certo. Tudo certo. Aí injustiças cometendo. Gente, eu sofri cancelamento. Eu fui assassinado já dentro de instituições. Por lideranças que me via como uma ameaça para eles. Isso é assassinato. Eu tenho na minha mente o olhar, os olhos deles para mim, olhando nos meus olhos. Estão perdoados, eu já perdoei diante da cruz de Cristo, diante do Cristo crucificado, mas essas coisas acontecem dentro de igrejas e que se dizem povo de Deus. Mas impossível esses tipos de comportamentos entrarem no reino dos céus. Jesus estava falando para amigos, Pedro, Tiago, João, Mateus, Filipe, vocês não vão entrar. Imagine nós, porque ele é justo. É uma pena como que o evangelho é um falso, em muitos lugares, falsos evangelhos têm sido pregados. E não há mais senso de arrependimento. É uma pena. E há uma força enorme para que você não ouça esse tipo de mensagem. Há uma força espiritual enorme para que você não se delicie com a lei de Deus e busque arrependimento. Reflita sobre a sua vida. Eu estou refletindo sobre a minha, estou constrangido. Curva sua cabeça nesse momento. De quantas vezes nós ignoramos injustiças? Ignoramos porque a gente não se sente responsável, está próximo, mas não se sente responsável. Ou porque vai ser custoso demais entrar num assunto da injustiça. Quantas vezes você ou eu, nós nos alegramos quando aquele político que não é da nossa mesma linha está em situação vulnerável? Quantas vezes nós nos alegramos com injustiças de cancelamento?
Quantas vezes nós repetimos os mesmos jargões de que bandido bom é bandido morto. Quantas vezes nós não questionamos o grupo que se diz que se identifica com a fé e a gente não se constrange e age contrariamente a essas atitudes. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que a partir de hoje, se for o caso, a gente possa ter a leveza de lavar as mãos diante do Cristo crucificado, que custou caríssimo, e dizer: eu não estou participando da violência do mundo. Senhor, não estamos participando desses tipos de violência, porque se aparecer próximo de mim, eu vou lutar para trazer redenção. Talvez você está diante de casos difíceis, peça sabedoria ao Espírito, peça conselhos, peça sabedoria de como lidar com casos difíceis para preservar vítimas. Quantas vezes a gente ignora políticas sociais de cuidado com os vulneráveis. Senhor, perdoa-nos. Perdoa aqueles que se dizem sua igreja, Senhor, que se dizem sua igreja, que cantam, que pregam, que frequentam templos, Senhor. Perdoa, converta esses corações, porque fazem vista grossa às violências, aos assassinatos, às corrupções, Senhor, que matam, que cancelam, que deixam pessoas em prejuízo, Senhor, que geram mal à sociedade. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, perdoe nossas dívidas. O Senhor ensina lá na oração do Pai Nosso: perdoa as nossas, e não só a minha, perdoa as nossas. Traga a redenção, Senhor, sobre nós. E incômodo na nossa alma ao presenciar o mal social. Incômodo na nossa alma, Senhor. Pode custar a nossa reputação, Senhor, diante de fariseus e escribas e fariseus, Senhor. Mas nós aqui desejamos fazer parte e entrar no reino dos céus. Ah, Deus, obrigado pela sua mensagem, obrigado pela tua lei, obrigado pelo teu caráter. Que pena, Senhor, que pena que são poucos que buscam, que pena que são poucos que desejam, que pena que são poucos que ouvem, com o ouvido desejoso para ouvir, Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu lembrei do versículo que diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A gente está aprendendo um pouco mais sobre eles, né? Aprofundando. Vamos adorar. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem.
a tua igreja te adora.